Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. E desta vez estamos entrando numa nova exposição no Antigo Testamento. E o título é Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Estaremos estudando a lição de número 1, que tem o seguinte título: Começa a conquista da terra. Estaremos estudando essa lição nesse domingo, no dia 13 de abril de 2025. Esta lição está sendo baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo do livro de Juízes, por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez e já está gostando deste conteúdo, não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque quando você assim fizer, estará vendo tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim você nos ajudará a alcançar mais pessoas com esse conteúdo na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos capítulo 5 e o versículo 20, a parte B. Verdade prática. Não devemos tolerar o pecado no meio da congregação, pois se assim fizermos, sofreremos as consequências desse ato pelo peso da mão de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 3, que diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Introdução. Juízes é um nome que vem do hebraico Shofetim e tem o mesmo significado, juízes. Esse nome foi dado devido aos militares e civis levantados por Deus para livrar Israel dos seus opressores. Aspectos importantes do livro de Juízes. A abordagem ao livro de Juízes, presente no cânon das escrituras hebraicas e, consequentemente, na Bíblia cristã, nos leva a uma imersão profunda numa era de transição e turbulência na história de Israel. Este livro é colocado cronologicamente após a morte de Josué e antes do estabelecimento da monarquia em Israel. Suas narrativas trazem à tona ciclos repetitivos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação, cada um orquestrado por uma figura central conhecido como juiz. O estudo deste livro é uma jornada que revela a persistência da fé, os desafios da liderança e soberania divina em meio à imperfeição humana. Autoria e datação. O livro de Juízes não declara explicitamente seu autor. A tradição judaica, porém, frequentemente atribui sua autoria ao profeta Samuel, embora não existam evidências textuais concretas para corroborar tal afirmação. No entanto, o estilo de escritura
A perspectiva histórica e a linguagem utilizada oferecem pistas sobre sua composição durante o período monárquico, possivelmente no início, pois não há referência direta ao reino dividido de Israel e Judá. A maioria dos estudiosos concorda que o livro foi composto entre o século XI e o início do século X a.C., refletindo um olhar retrospectivo sobre um período que se estendeu de cerca de 1200 a 1020 a.C. Estrutura e características literárias. A estrutura do livro de Juízes é complexa e notável. Ela segue uma introdução histórica. Juízes, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 3, e também o versículo 6, que apresenta o cenário após a morte de Josué, uma série de ciclos narrativos sobre os juízes. Juízes, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 16, e também o versículo 31, e uma conclusão em duas partes que contém anexos narrativos. Juízes, do capítulo 17 até o capítulo 21, os quais ilustram a profundidade da depravação moral e o caos social durante o período dos juízes. A frase recorrente, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes, capítulo 17 e o versículo 6, também no capítulo 18 e o primeiro versículo, capítulo 19 e o primeiro versículo, e no capítulo 21 e o versículo 25. Encapsula o tema da liderança fragmentada e a ausência de uma autoridade central unificadora. A literatura do livro de Juízes é caracteristicamente hebraica, imbuída de uma teologia que enfatiza a soberania de Deus sobre Israel e a necessidade de fidelidade ao pacto. O estilo narrativo é dramático e didático, visando instruir e advertir o leitor sobre as consequências da desobediência. Uma característica notável do livro é o uso do que os estudiosos chamam de ciclo de juízes, onde um padrão de apostasia, opressão, clamor por ajuda e libertação por um juiz enviado por Deus se repete. Contexto histórico e tema. O livro de Juízes se situa num contexto histórico marcado pela transição dos israelitas de um povo nômade para uma sociedade sedentária, com implicações profundas na sua organização social, religiosa e política. Esse período é conhecido pela ausência de uma liderança centralizada, o que resultou em repetidas crises internas e externas. A narrativa reflete a constante luta de Israel para manter sua identidade cultural e religiosa em meio a povos cananeus com seus deuses e práticas. O tema principal do livro é o da fidelidade a Deus e suas leis, e as consequências de desviar-se delas. O ciclo repetitivo de apostasia dos israelitas que se voltam para outros deuses, a subsequente opressão por povos vizinhos, o arrependimento e o clamor por socorro, e a libertação providenciada por um juiz escolhido por Deus, destaca a paciência divina e a disposição para salvar, apesar da recorrente infidelidade do povo. Personagens e juízes. Os juízes são as figuras centrais do livro e variam em caráter, capacidade e método de libertação, refletindo a diversidade da experiência humana e da intervenção divina. Entre eles, figuras como Débora, a única juíza mulher e profetisa, Gideão, cuja fé é testada diversas vezes, e Sansão, cuja força física contrasta com suas fraquezas pessoais, se destacam pela complexidade de seus relatos e lições morais e espirituais subjacentes. Teologia e mensagem. Teologicamente, Juízes é rico em mensagens sobre a soberania de Deus, o poder da fé e as consequências do pecado. Ao mesmo tempo, desafia os conceitos modernos da moralidade e justiça,
apresentando um Deus que opera dentro da realidade imperfeita do seu povo, utilizando meios, muitas vezes questionáveis, para atingir fins redentores. Além disso, o livro adverte contra a idolatria e a assimilação cultural, temas que continuam relevantes em muitos contextos contemporâneos. Juízes no contexto bíblico. No cânon bíblico, o livro de Juízes serve como uma ponte entre a conquista de Canaã e o estabelecimento da monarquia. A narrativa prepara o palco para a demanda de um rei, que é desenvolvida nos livros subsequentes de Samuel e Reis. Ao mesmo tempo, oferece uma reflexão sobre a natureza da liderança e a importância de uma governança centrada em Deus, prefigurando os ensinamentos dos profetas e, em última análise, o próprio conceito do messianismo. Desafios de interpretação. Interpretar Juízes é um exercício de equilíbrio entre entender o contexto histórico e extrair lições aplicáveis ao presente. A violência, as práticas sociais arcaicas e a natureza gráfica de algumas narrativas podem ser chocantes para o leitor moderno. No entanto, um estudo cuidadoso pode revelar as complexidades da natureza humana, a necessidade de direção divina e a esperança de redenção, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ao estudarmos o livro de Juízes, somos convidados a refletir sobre as falhas e os sucessos dos líderes passados, o papel da comunidade na manutenção da fé e da justiça, e o movimento constante de Deus na história, guiando e redimindo seu povo. Em suma, Juízes é um espelho que reflete a constante necessidade da humanidade de buscar orientação e salvação, além de si mesma, apontando para a fonte última de justiça e misericórdia. Primeiro tópico: preparação para a conquista da terra prometida. Juízes, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 8. No primeiro capítulo do livro de Juízes, somos apresentados a um momento crucial na história de Israel, onde o povo está prestes a tomar posse da terra prometida. Este episódio inicial é repleto de significado e revela muito sobre a jornada espiritual e física do povo de Deus. Em primeiro lugar, o questionamento de Judá. Juízes, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 2. A narrativa começa com a tribo de Judá buscando orientação divina para liderar sua investida na conquista da terra. É importante notar que Judá toma a iniciativa de buscar a direção de Deus, reconhecendo que o sucesso não depende apenas das suas habilidades militares, mas da vontade e orientação de Deus. Esta atitude é um lembrete poderoso de que em nossas próprias jornadas é fundamental buscarmos a sabedoria e a orientação divina antes de agirmos. Em segundo lugar, a aliança de Judá e Simeão na conquista de Adoni-Bezeque. Juízes, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. Nesta parte da narrativa, testemunhamos uma aliança estratégica entre Judá e Simeão para derrotar Adoni-Bezeque, um rei cananeu. A importância dessa aliança não pode ser subestimada. Ela destaca a ideia de que muitas vezes enfrentamos desafios mais significativos quando unimos forças e recursos com os outros. A união de Judá e Simeão não apenas aumenta suas chances de sucesso, mas também demonstra a importância da solidariedade e cooperação dentro da comunidade da fé. A vitória sobre Adoni-Bezeque é outro ponto-chave. Adoni-Bezeque, ao ser derrotado, reconhece a justiça divina em sua punição e experimenta a retribuição pelos males que ele próprio infligira a outros. Isso nos lembra da justiça divina, que eventualmente alcança todos que se desviam dos caminhos de Deus.
É uma lição sobre a inevitabilidade da prestação de contas. Em terceiro lugar, a vitória de Judá sobre Jerusalém. Juízes, capítulo 1 e o versículo 8. O capítulo conclui com Judá tomando Jerusalém e incendiando-a. Esta vitória simbólica sobre uma cidade que se tornaria extremamente importante na história posterior de Israel tem suas próprias implicações. A conquista de Jerusalém é um marco, um sinal de que a promessa de Deus está sendo cumprida e que Israel está avançando em direção à herança que lhes fora prometida. Em resumo, essa seção inicial do livro de Juízes nos apresenta a preparação inicial de Judá para a conquista da terra prometida. Ela enfatiza a importância de buscar a orientação divina, a força da cooperação e alianças estratégicas, bem como a inevitabilidade da justiça divina. A história de Judá nos lembra que em nossas próprias jornadas é crucial reconhecer nossa dependência de Deus, buscar parcerias que fortaleçam nossa missão e lembrar que a justiça de Deus sempre prevalecerá. É um começo instigante para a narrativa de Juízes e nos convida a refletir sobre como esses princípios atemporais se aplicam a nossas próprias vidas e jornadas espirituais. Segundo tópico: tribos diversas na conquista de suas porções. Juízes, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 21. Neste trecho do livro de Juízes, somos apresentados as experiências de várias tribos de Israel, enquanto buscam conquistar suas porções designadas da terra prometida. Este capítulo é uma continuação da saga de Israel, em sua jornada para possuir a terra que Deus prometera a seus antepassados, e oferece insights valiosos sobre a dinâmica das tribos e os desafios que enfrentaram. Em primeiro lugar, Benjamim conquista Jerusalém. Juízes, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 10. O capítulo começa com a tribo de Benjamim tomando posse de Jerusalém. E é notável que, assim como Judá, Benjamim também alcança sucesso na conquista dessa cidade estratégica. Isso destaca a importância de diferentes tribos trabalhando em conjunto para alcançar objetivos comuns. A vitória de Benjamim é uma demonstração da força que a unidade entre as tribos pode trazer. Em segundo lugar, Efraim e Manassés na conquista de Betel. Juízes, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 15. Nesta seção, vemos uma aliança entre as tribos de Efraim e Manassés na conquista de Betel. A história de Betel é um lembrete poderoso de que a fidelidade a Deus e a obediência à sua vontade são fundamentais para o sucesso na jornada espiritual e na busca por heranças prometidas. Betel tinha um significado espiritual profundo para o povo de Deus, e a vitória de Efraim e Manassés ali destaca a importância de reconhecer e proteger lugares e princípios sagrados em nossas próprias vidas. Em terceiro lugar, tribos de Zebulon, Azer e Naphtali. Juízes, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20. Nesta parte observamos as tribos de Zebulon, Azer e Naphtali, também em busca de suas porções na terra prometida. Embora enfrentem desafios e dificuldades, essas tribos são capazes de tomar algumas cidades e estabelecer sua presença na região. Isso nos lembra que, mesmo quando enfrentamos obstáculos, a perseverança e a determinação podem nos levar ao sucesso. A conquista da Terra Prometida não foi uma jornada isenta de desafios, e as tribos que persistiram alcançaram progresso significativo em direção à sua herança. Em quarto lugar, Dan conquista Laís.
Juízes capítulo 1 e o versículo 21. O capítulo encerra com a tribo de Dan, tomando a cidade de Laís e mudando seu nome para Dan. Esse ato simboliza a incorporação de uma nova identidade e a consolidação da presença de Dan na terra. É um lembrete de que, ao buscar nossa herança espiritual, podemos ser transformados e renovados, deixando para trás aspectos do passado que não nos servem mais. Em resumo, a segunda parte de Juízes 1 destaca a diversidade de experiências das tribos de Israel, enquanto buscam conquistar suas porções na terra prometida. Ela enfatiza a importância da unidade, da fidelidade a Deus, da perseverança e da transformação. Essas lições podem ser aplicadas às nossas próprias jornadas espirituais, lembrando-nos de que, ao enfrentarmos desafios e buscarmos nossas heranças prometidas, a união, a fé e a determinação são cruciais para o sucesso. Esta sessão continua a construir a narrativa de Juízes, destacando como as tribos de Israel estão progredindo em direção ao cumprimento das promessas de Deus, mesmo diante de dificuldades e adversidades. Terceiro tópico: falhas e consequências. Juízes, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 36. A terceira parte do capítulo 1 do livro de Juízes nos leva a um território diferente da narrativa, onde encontramos tribos de Israel enfrentando desafios e, em alguns casos, falhas significativas em sua busca pela herança prometida. Essa sessão serve como um lembrete importante de que, mesmo na jornada espiritual, há obstáculos a serem superados e lições a serem aprendidas. Em primeiro lugar, falha de José em conquistar Betel. Juízes, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 26. A história de José, uma das tribos de Israel, na conquista de Betel, é um exemplo inicial de falha. Eles não conseguem expulsar os cananeus da cidade e, em vez disso, optam por conviver com eles. Essa escolha revela uma falta de compromisso com a total obediência à vontade de Deus. A cidade de Betel tinha um significado espiritual profundo, pois era onde Abraão havia construído um altar a Deus. A falha de José em purificar a cidade é um aviso sobre os perigos da complacência espiritual e da acomodação ao pecado em nossa própria jornada. Em segundo lugar, tribo de Manassés não expulsa os cananeus. Juízes, capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 28. Manassés enfrenta um problema semelhante quando não consegue expulsar os cananeus de várias cidades em sua herança designada. Isso é uma evidência de uma tendência recorrente entre as tribos de Israel, de não seguir completamente as instruções divinas. A presença contínua dos cananeus representa uma ameaça à integridade espiritual de Manassés e, por extensão, de toda a nação. Essa falha destaca a importância da obediência contínua à vontade de Deus e as consequências que podem surgir quando não o fazemos. Em terceiro lugar, tribos de Azer, Naphtali e Dan também não expulsam os cananeus. Juízes, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 36. A seção final deste capítulo continua a destacar as tribos de Azer, Naphtali e Dan, que também não conseguem expulsar completamente os cananeus de suas porções designadas da terra prometida. Essas falhas são especialmente preocupantes, porque revelam uma tendência crescente de não cumprir as instruções divinas. A presença contínua dos cananeus em várias regiões enfraquece a herança de Israel.
e ameaça sua fidelidade a Deus. No geral, esta terceira parte do capítulo 1 de Juízes nos mostra que a jornada de Israel para a Terra Prometida não foi isenta de desafios e falhas. As tribos de José, Manassés, Aser, Naphtali e Dan enfrentaram dificuldades em seguir completamente as instruções de Deus para expulsar os cananeus. Essas falhas têm implicações profundas para a integridade espiritual de Israel e sua capacidade de manter a fidelidade a Deus. Essa sessão nos lembra que em nossa própria jornada espiritual enfrentaremos obstáculos e desafios. É uma chamada para reflexão sobre a importância da obediência contínua à vontade de Deus e a necessidade de permanecer vigilantes contra a acomodação ao pecado. As consequências das falhas de Israel na conquista da Terra Prometida servem como lições atemporais sobre a necessidade de buscar a santidade, a fidelidade, a obediência em nossa própria caminhada espiritual, a fim de alcançar plenamente as promessas de Deus em nossas vidas. Reflexão de Juízes, capítulo 1, para os nossos dias. Primeiramente, as experiências das tribos de Israel ao buscar conquistar a Terra Prometida nos lembram que a vida é uma jornada repleta de desafios e obstáculos. Assim como as tribos enfrentaram dificuldades na busca por sua herança, também enfrentamos situações complicadas em nossas vidas. No entanto, é importante não desistir diante das adversidades. Em vez disso, devemos lembrar que Deus está conosco em nossa jornada, assim como Ele estava com Israel. Além disso, a importância da unidade e cooperação entre as tribos de Israel destaca a necessidade de trabalharmos juntos para alcançar nossos objetivos comuns. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade diversificada e multicultural, e é crucial reconhecer o valor da colaboração e da solidariedade, independentemente de nossas diferenças. Ao nos unirmos, podemos superar desafios e realizar conquistas significativas. A história de Betel nos ensina sobre a importância de proteger e preservar os lugares e princípios sagrados em nossas vidas. Assim como Betel tinha significado espiritual profundo para Israel, também temos valores, crenças e princípios que são fundamentais para a nossa identidade e fé. Devemos ser diligentes em protegê-los e mantê-los vivos em nosso coração. As falhas das tribos de Israel em expulsar completamente os cananeus nos lembram da importância da obediência contínua à vontade de Deus. Às vezes, podemos ser tentados a acomodar o pecado em nossas vidas, ou não seguir completamente as orientações divinas. No entanto, as consequências das falhas de Israel nos alertam sobre os riscos dessa abordagem. Devemos buscar a santidade e a fidelidade a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Por fim, a jornada de Israel para a Terra Prometida é um lembrete que, mesmo diante de falhas e desafios, Deus é fiel às suas promessas. Israel eventualmente conquistou a terra que Deus lhes havia prometido. E nós também podemos confiar na fidelidade divina em nossas próprias vidas. No meio das dificuldades, podemos encontrar esperança na promessa de que Deus está trabalhando em nosso favor. Conclusão. O capítulo 1 de Juízes nos oferece uma reflexão valiosa para os dias atuais. Ele nos lembra da importância de perseverar diante dos desafios, da necessidade de unidade e cooperação, da proteção de nossos valores e princípios sagrados, da obediência à vontade de Deus e da confiança na fidelidade divina.
Ao aplicarmos essas lições em nossa jornada pessoal e espiritual, podemos nos aproximar das promessas e propósitos que Deus tem para nós em nossas vidas. E assim finalizamos mais um podcast, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.